Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvia, canal Intuir Tarô e Energias. Vou fazer a tiragem agora para Leão, a temporal coletiva. Se não ressoar com o seu momento atual, só devolver as energias para o universo, tá tudo bem. Se quiser complementar a leitura olhando ascendente, lunar, Vênus, as playlists no canal estão organizadas por signo. Vou começar a sua leitura com o tarô da Lua. Se quiser marcar consulta, olhar o curso de baralho cigano, entrar no ritual que vai ser feito dia 14, ritual de limpeza, tudo na descrição do vídeo. Tem um linkzinho ali em azul que vai abrir uma página com todos os meus contatos e produtos, tá ok? As terapias alternativas eu não coloco lá, porque cada caso é um caso e a gente ajusta conforme a necessidade do cliente, né? Tarô da Lua, Leão, vamos lá. Olhe tudo como uma grande figura, tá pedindo para você se afastar, olhar como um panorama, né? Uma visão panorâmica essa situação. Às vezes você está muito encucado ali com um detalhe, com um problema, e você não está olhando o contexto. Então tem que se afastar dessa situação, dessa pessoa, desse projeto, para olhar de uma forma mais ampla. Nada está gravado na pedra ainda. Eu gosto dessa carta porque fala que tudo pode mudar, nada é definitivo. Às vezes você está olhando o problema e o problema, e você acha que aquilo não tem solução. E aqui essa carta fala que nada está definitivo, não esquenta tanto. Se afasta do problema que você vai entender o contexto. E você vai ter outras percepções e vai encontrar outras possibilidades. Emoções estão correndo alto. Quando você está muito focado ali naquela questão, você está tão aflito, tão concentrado, sua atenção está tão canalizada para aquilo que parece que você não enxerga outra saída, né? E por isso a emoção, a sua vibração fica muito tumultuada, né? As vibrações estão correndo alto. Se acalme, se afaste dessa situação. Vou tirar aqui com baralho cigano 3 cartinhas, Leão, para amor, 3 cartinhas para trabalho, 3 cartinhas como um conselho da espiritualidade para você. Leão. Romance, oferta de amor, de carinho, declarações da sua importância na vida de alguém, alguém se declarando para você ou você se declarando para alguém, né? Por que não? Amor, carinho, afeto, reconhecimento, termina um ciclo sofrido de dor, de cansaço, tem uma vitória aqui no relacionamento, hein? Parece que acaba o ciclo difícil e vem as declarações de amor, lealdade, parceria, comprometimento, companheirismo, fidelidade, lealdade. Começa um ciclo bacana, né? Parece que Leão sai dessa fase difícil e encontra o amor. Para quem está sozinho, pode aparecer alguém. Para quem está no relacionamento, a fase ruim, difícil passa e vocês entram numa de romance, de alegria, de satisfação, de muito companheirismo. Trabalho, 3 cartinhas. Depois eu vou virar a câmera. Eu adoro mostrar as cartas, não tem jeito. E vou falar para quem está sozinho, para quem está no relacionamento, para quem está procurando trabalho. Trabalho, propostas, convites, mensagens, comunicações. Alegria verdadeira, sintonia, talvez algo que precise amadurecer. Vamos ver a terceira carta. Que precisa de planejamento e de observação. Então, assim, para quem está no trabalho, pode vir uma proposta, um projeto, um convite, alguma situação que é nova, que precisa amadurecer e que precisa do seu comprometimento em observar, ter um plano de ação, estudar e não agir por impulso, tá? Recado da espiritualidade. Quem está procurando emprego pode aparecer uma proposta que não é bem aquilo que estão te falando, tá? Fica alerta. Também podem te oferecer uma coisa muito bacana, quando você chega lá não é bem aquilo,
te enganaram, você caiu de gaiato no navio, você foi ingênuo, você aceitou uma coisa e aí você tem que se situar, olhar com atenção e identificar se isso para você é bacana, se a longo prazo pode chegar naquilo que te prometeram, né? Que tem que amadurecer. Mas você prestar mais atenção nas propostas, né? Até perguntar se estão omitindo, às vezes as pessoas te propõem um emprego e te omitem informações importantes. Então, o seu amadurecimento de saber perguntar coisas essenciais para você. O vale transporte, o vale alimentação, o horário, como que é o banco de horas, se tem banco de horas, se tem trabalho extra, se tem revezamento nesse trabalho extra, como que é, tá ok? Recado da espiritualidade. Fala de coração, fazer escolhas com o coração. Coração não é emoção, não é sentimento, é a sua essência, tá? A sua verdade interior. Para você prestar atenção no seu coração, tem cortes e ajustes aqui necessários. Você está colhendo o que em algum momento você plantou e por isso você está tendo tantas dúvidas, dificuldades, tormentos. Parece que aqui a espiritualidade está dizendo que toda essa confusão que você está colhendo é porque em algum momento você não foi verdadeiro com a sua essência, tá? Com a sua verdade interior, com aquilo que é fundamental para você, que te traz alegria verdadeira, profunda. Então, às vezes, a gente escolhe uma coisa por status, um relacionamento, uma situação, um emprego, alguma coisa por status ou porque alguém falou que era bacana, e lá no fundo você quer outra coisa. Quando você está em desalinho com a sua essência, sua verdade interior, as coisas tumultuam. É só a consequência desse desalinho, tá ok? A carta central do seu jogo tá a criança. A criança fala de alegria verdadeira, de espontaneidade, mas também de certa ingenuidade, de imaturidade. Então tem uma questão aqui de amadurecimento também, tá? Aí eu volto para a questão. Você está falando da criança, que a sua essência tem alguma coisa que você está negligenciando que é muito importante para sua alma, para sua centelha divina, para sua criança interior. E por isso aqui o recado da espiritualidade veio o coração. Olha aqui o que está em desalinho com essa sua essência, né? Sua criança interior, que aí você vai ajustar muitas coisas na sua vida. Vou virar a câmera, não sai daí. Enquanto eu viro a câmera, ativa o sininho, dá o joinha, se inscreva, mas não sai daí, tá bom? É isso. Obrigada pela companhia até agora. Não sai daí, eu vou virar a câmera. Bacana, tem amor, tem o final de um ciclo difícil e um compromisso, uma lealdade, uma parceria com o cachorro. Quem tá no relacionamento sai de uma fase complicada e entra numa fase bacana. Quem tá sozinho, chega alguém. Depois de um longo período aí que vocês estiveram sozinhos, chega alguém. Pode começar com uma amizade que evolui para um romance, ou pode ser um romance que chega através de amigos, tá? Mas chega alguém que também teve uma história sofrida e que tem essa vontade de compromisso, de estar junto, de declarar afeto, tá? Bacana. Para quem está no emprego, tem aqui uma proposta, um convite, uma mensagem, um projeto que precisa da sua atenção, não haja por impulso, é algo que pode precisar da sua atenção e do seu amadurecimento. Talvez pareça algo pouco que depois fica melhor, talvez te prometeram algo muito bacana e quando você olha não é bem aquilo, aí você fica irritado, fica com birra, com teimosia, mas aqui pede principalmente para você não agir por impulso, talvez não reclamar, não fazer essa birra, olhar tudo com atenção, observar e ter um plano de ação. Lembra que no tarô da Lua, fala que nada está definido ainda, então esse projeto pode amadurecer para você se afastar, ter atenção com as situações e as emoções correndo alto, né? Por isso que eu tô falando de birra aqui, por conta da criança.
A carta da criança é a central do seu jogo, que fala de alegria verdadeira, de espontaneidade, da sua criança interior, mas também da necessidade de algum amadurecimento. Por quê? Porque aqui no recado da espiritualidade aparece o coração, que é amor, verdade, plenitude, e alguns cortes e ajustes sendo necessários, ou você colhendo alguma coisa que tumultua o seu mental, uma instabilidade. Talvez o seu não alinhamento com a sua essência traga esses períodos de dificuldade, de desalinho, que eu falei agora há pouco. Então, assim, você está com a sua verdade interior, sabendo sua missão, seu propósito, aquilo que realmente aquece o seu coração, que dá o quentinho gostoso no peito, o acolhimento, a alegria verdadeira, vai trazer as colheitas alinhadas com isso e vai te tirar de situações desagradáveis, tá? Pode falar também aqui de alguma instabilidade em relacionamento, mas que tem amor e que essas instabilidades são passageiras e pode ser inclusive causadas por teimosia e imaturidade, tá? Aí a questão, novamente, se afastar da situação, respirar fundo, nada está definido ainda, ter uma estratégia, olhar para você, se não é você que está sendo essa pessoa imatura, birrenta, teimosa, que quer atenção, que é carente, né? A criança tem o lado também da carência, da falta de afeto, que pode refletir numa dependência no relacionamento. Então, você olhar essas questões mais a fundo. Se não é você, o parceiro pode ser assim. E aí você tem que ter a calma, porque tem amor, tem afeto, mas a pessoa tem situações, né, curas a serem buscadas, tratadas, curadas, né? Tem processos que precisam de cura aí, da criança interior ferida. Dito isso, vamos tirar com o tarô. Para quem está sem relacionamento, pode chegar uma coisa bacana. Para quem está sem emprego, pode chegar uma proposta, mas essa proposta não ser exatamente aquilo que te ofereceram. Tenha paciência, não haja por impulso. Olhar essas questões de essência, o que você realmente deseja. E também aqui uma questão de amadurecimento, né? Leão. Alguns passaram pelo processo de torre, né? Não estava construído mesmo alinhado com a sua essência, por isso que desabou. Mas por que desaba? Porque não se sustenta, né? Ou o terreno é insólido ou o alinhamento não está correto. Mas é uma grande oportunidade que o universo está te dando de recomeçar, de reconstruir agora sim com consciência, com amadurecimento, né? Então, para alguns teve aí uma finalização, algo sofrido, e agora vem o novo, para que você faça diferente, né? Com verdade, com clareza, que bacana, adoro essa carta. Então, assim, para quem estava num relacionamento, acaba uma fase difícil, tinha uma questão ali que não se sustentava, que teve um abalo, e aí o que acontece? Quem tem base, quem tem estrutura, quem tem amor, tem o abalo e reconstrói. Quem não tem essa base, essa torre vai mais longe, né? É o término para começar algo novo, nem sempre com a mesma pessoa. Aqui dá a entender que vocês recomeçam com mais consciência com a mesma pessoa, a página de copas, né? Vem comunicação de amor, declaração de amor, mas com mais consciência, com mais verdade, ainda que imatura, com mais clareza. De novo, né? Tem algo que precisa amadurecer. Talvez o chacoalhão tenha só forçado vocês a olhar, é isso que eu quero? Qual a melhor forma de estruturar esse relacionamento? A gente estava num caminho de muita dor, muito sofrimento, muitas brigas, chegou no clímax, né? As emoções correndo alto. E agora?
vai ou fica, né? Ou vai ou racha. E aqui dá a entender que vocês continuam, mas agora com clareza, com verdade, com razão, mas com amor para evoluir. Para quem está sozinho, teve aí um longo período sozinho e agora chega alguém declarando amor com muita sinceridade, tá? Tem essa declaração de amor e ainda que imatura, ela é verdadeira. É o tempo para reconstruir, né? Construir, nesse caso, porque é uma pessoa nova. Para trabalho, tem aqui a criança e o 6 de copas. Me parece que para quem está no trabalho entra numa fase que prometeram alguma coisa e não está sendo aquilo que prometeram. Você gostando muito mais de coisas passadas do que do atual, precisando focar no trabalho. E aqui esse foco exige de vocês o planejamento, a astúcia, o amadurecimento e o equilíbrio. A raposa e a temperança é respirar fundo, é se equilibrar. Tem alguma coisa que no trabalho disseram que ia ser muito bacana, que ia ser rápido, que ia desenvolver, que ia ter os recursos, que ia ter os clientes, e na verdade vocês perceberam que não é bem isso. O que foi prometido era uma coisa, o que é real não está legal. Está exigindo de vocês foco, determinação. Olha lá, o diabo está questionando vocês, inclusive do ganho material. Ele pulou aqui, eu vou aceitar ele aqui. Está exigindo de vocês estratégia, equilíbrio emocional, de você ver aí quais são suas crenças limitantes. Tem alguma coisa que não está te satisfazendo. Você está irritado com isso de alguma forma, né? O diabo fala de sentimentos mais baixos, então você pode estar contrariado, com raiva, se sentindo traído e tendo que pegar todo o seu potencial e canalizar num projeto que não era bem o projeto que você queria, ou não era a equipe que você queria. Você se sentiu manipulado aqui de alguma forma, enganado, e agora você está tendo que pegar esse potencial que você tem de materializar esse projeto da melhor forma possível, de forma equilibrada, e, sei lá, tirar leite de pedra. Mas é a oportunidade de você fazer a diferença, né? Se afastar dessa situação, entregar o seu melhor, quebrar suas crenças limitantes, e materializar um resultado muito bacana por equilíbrio mental, emocional, por se conhecer, por amadurecer, por não demonstrar aqui a birra, o descontentamento, se afastar da situação, entender que isso pode melhorar, controlar aqui as suas emoções que estão exacerbadas, né? Para quem está sem emprego, te ofereceram alguma coisa que não era bem aquilo, te iludiram com o diabo, ofereceram mundos e fundos e não é bem aquilo, você está meio entediado, está tendo também que respirar fundo, se equilibrar. Afinal, é uma oferta de emprego, mas não é aquilo que te prometeram. E de repente, de você fazer acontecer nesse emprego, dar o seu melhor, canalizar essa raiva, esse descontentamento, para você criar algo novo. Algo que pode ser próspero, tá? Aqui tem a questão de alinhamento com a sua essência. Se você está desalinhado, você está colhendo muita confusão mental, muitas dúvidas, incertezas, instabilidades. Também fala de você não tomar decisões aqui precipitadas num momento de instabilidade externa, né? Se guiar pela sua conexão com a sua essência. Recado da espiritualidade aqui é você encontrar a sua verdade interior, que isso que vai te guiar nesse caminho de não clareza, para que você tenha os melhores resultados. Recado da espiritualidade. Olha lá, o coração com 10 de ouros. Tem amor e tem estrutura nesse relacionamento.
né? Você pode estar colhendo algo porque você agiu de forma precipitada num momento de instabilidade. Mas se você estiver alinhado com a sua essência, entendendo a sua estrutura, você tem clareza para agir. E se falta clareza, busque na sua espiritualidade. É uma fase para alguns no relacionamento de instabilidade, mas que volta aqui a estrutura, né? O Hierofante, o Papa, fala de casamento, de ritos de passagem, de sabedoria, de aplicar a sabedoria espiritual na prática e ter resultados, de ensinar outras pessoas, porque você já sabe se portar, né? Então, o recado da espiritualidade aqui é exatamente isso. Tem um momento de instabilidade, você sofrendo cortes, ajustes, é como se um diamante estivesse sendo lapidado e você só vai ter a clareza, a tranquilidade para correr atrás do que você deseja se você estiver conectado com a sua essência. Se você voltar para a sua base, sua estrutura também familiar, de afeto, de acolhimento, de calmaria, né? Carta central do seu jogo. Tem aqui uma questão de imaturidade, de inocência, em que você pode ter sido iludido em alguma questão de trabalho e agora você está tendo que fazer acontecer uma coisa que não tem os recursos, a estrutura, a equipe que te prometeram. Mas você tem aqui, pela sua dedicação, pelo seu empenho, a possibilidade de materializar algo bom. Você aprendendo a lidar com suas contrariedades também. Te enganaram, te contrariaram, te iludiram, você está tendo que manter o equilíbrio, a esperteza, a astúcia e tirar leite de pedra nessa situação. Vamos tirar aqui com Ganesha, olha eu mentalizei o Ganesha aqui. Porque o diabo fala de prosperidade, né? E aqui fala de 10 de ouros, também a prosperidade. Para questões de trabalho, vocês, mesmo que não estejam enxergando isso, vocês só apegado aqui ao que prometeram para vocês, vocês têm como desenvolver algo bacana, tá? Rentável. De Jalku, um Dharma que está sendo ressignificado. Lembre-se que você está no seu caminho. Dê um passo de cada vez para a sua felicidade. Se você estiver alinhado com a sua essência, conectado com a sua essência, com a sua espiritualidade, mesmo que ocorram esses desvios, essas turbulências, essas manipulações externas, as torres, né, os abalos, você retorna para essa conexão, para esse alinhamento e as coisas se resolvem com clareza, com equilíbrio, com amor, né, com a colocação da espiritualidade na prática. Desde que você esteja alinhado com o seu propósito, você tem essa sabedoria maior e enxerga tudo como uma grande figura, como se fosse um grande tabuleiro de quebra-cabeça ou um jogo de xadrez. Você sabe que nada está definido, então assim, não é porque aconteceu lá um abalo que nunca mais vai dar certo, não é porque te prometeram um emprego com certos benefícios e você descobriu que não é bem assim, que vai ser sempre ruim. Você aprende a controlar suas emoções, você busca seu equilíbrio, se realinha. Cadê a carta da temperança? Você se realinha com a sua essência, busca o seu equilíbrio e toma de forma muito racional e focada o caminho para realizar o que é necessário ser realizado, né? Então, você lembra
que você dá um passo de cada vez em direção à sua felicidade, né? Porque você está alinhado com a sua essência. Você lembra que você está nesse caminho e que você está apenas superando obstáculos que você às vezes nem controla, mas que você pode tirar o melhor proveito. Beijinho, fiquem com Deus.